Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E antes que comecemos o nosso estudo de fato, eu vou fazer uma leitura introdutória, que tem naturalmente sintonia com o nosso assunto do estudo, que é um capítulozinho do livro Episódios Diários, da autora espiritual Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, e o título desse capítulo é Alegria e Ação. Vamos dar uma olhada nele. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realiza-o com alegria. Põe estrelas de esperanças no teu céu de provações e rejubila-te pelo ensejo evolutivo. Abre-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes emoções gratas do ato de viver. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se de mirífica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, se alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Então, esse belo capítulo do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles serve como abertura para o nosso estudo, até porque ele está muito ligado ao nosso tema, ao nosso propósito. Bom, hoje o capítulo que nós temos para fazer uma análise, para fazer um estudo dessa obra de Pão Nosso, de Emmanuel, é o capítulo de número 133, cujo título é O Grande Futuro. Então, é um capítulo bem interessante. Ele começa naturalmente, como todos os demais capítulos desta obra, com uma passagem, nesse caso, do Evangelho de João, que ela está no capítulo 18, que é o capítulo que trata desde o momento da prisão de Jesus, né, quando ele é entregue por Judas à guarda do Sinédrio para ser julgado, enfim, até o diálogo que ele tem com Pôncio Pilatos, né, onde Pôncio Pilatos não enxerga nele nenhum tipo de crime, né? Então, esse é o capítulo 18. E o nosso versículo que Emmanuel escolheu é o de número 36. Mas eu gosto sempre de dar um certo contexto para que a gente entenda melhor o que estava acontecendo. Então vamos assistir a um trechozinho de um filme da vida de Jesus que retrata justamente essa passagem.
Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Bem, então, né, essa passagem é bem conhecida, né? Essa é um dos ápices da história de Jesus. E o versículo 18 desse capítulo, Emmanuel pegou apenas o final dele. Então eu vou colocar aqui em tela, só para a gente relembrar e ficar mais claro do que se trata a frase que Emmanuel pegou. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Bom, então a parte que ele pega é esse, mas agora o meu reino não é daqui. Vamos então dar uma olhadinha nesse capítulo inteiro da obra de Emmanuel, e aí a gente depois faz os comentários e faz a análise mais aprofundada dos principais pontos que Emmanuel coloca nesse capítulo. Então, o grande futuro, mas agora o meu reino não é daqui. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então, esse aí foi o capítulo inteiro, bem apropriado para os momentos que nós atravessamos, desde sempre, né, podemos dizer nesse sentido, especialmente porque ele já começa abrindo, né, que desde o começo do cristianismo, e não é diferente, a gente encontra a mesma situação hoje em dia, nós vemos muitos fiéis, muitas pessoas que
são aprendizes de uma determinada religião, porque isso acontece no espiritismo, no cristianismo de um modo geral e em outras religiões também. Vemos que muitos aprendizes, muitos estudiosos, muitos discípulos de determinada religião se encantam com a beleza daquela doutrina que estudam e muitas vezes, e algumas vezes, alguns adotam uma postura mais radical, buscando viver plenamente os ensinamentos, acreditam que para isso é necessário renunciar ao mundo, e passam a viver em comunidades religiosas, sejam elas mosteiros, ou mesmo ainda vivendo em sociedade, mas dedicando boa parte do seu tempo aos trabalhos de uma paróquia, às atividades da casa espírita, por exemplo, como se estivessem buscando fugir da vivência com o mundo no seu dia a dia, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades e com todos os desafios que isso traz. Como Emmanuel coloca, é como se essas pessoas se propusessem a ficar ajoelhadas por tempo indeterminado em atitude de contemplação, de adoração, de louvor absoluto. E fazendo isso, no caso pelo menos do cristianismo, parecem esquecer que, excetuando as raras vezes que Jesus se retirou para uma meditação mais profunda, para manter uma maior comunhão de ideias com o Pai, na quase totalidade do tempo, Jesus viveu entre nós. E não só entre nós, mas muitas vezes ele buscava justamente a presença daquelas pessoas que eram consideradas pecadoras pela sociedade. Buscava estar entre aqueles que não possuíam nenhum dote intelectual mais arrojado, nenhum conhecimento religioso mais aprofundado e sequer qualquer tipo de ascensão política ou social na sociedade de então. Jesus buscava muitas vezes pessoas simples, pessoas até rústicas de temperamento, de conhecimentos, porque ele entendia que um médico deve estar em torno dos doentes. E essa é uma das propostas que o Evangelho nos traz. A primeira é de autoiluminação, naturalmente. O processo de redenção se dá pelo aprimoramento de nós mesmos. Mas esse não é um exercício solitário, e muito menos é um exercício egoístico. Se nós pegarmos a essência que permeia todo o Evangelho, ela é uma essência de amor. Ela não é uma essência de autocentração, de busca egóica pela luz, pela evolução espiritual. Então, na verdade, nós vemos que todo o trabalho que Jesus desenvolve ao longo da sua passagem, na construção do seu evangelho, da sua boa nova, é um trabalho feito no meio das pessoas, com as pessoas, para as pessoas. E isso diz muito da proposta da sua mensagem e de como nós também devemos nos posicionar. Porque após a crucificação, quando os discípulos ficam bastante chocados, saudosos, até mesmo desnorteados quanto ao futuro, e o Mestre lhes aparece, ele os convida para dar continuidade à revelação daquela boa nova. Não para que cada um, ou para que aquele grupo seleto fundasse a Casa do Caminho, e a Casa do Caminho seria uma casa de adoração. A Casa do Caminho é a primeira igreja do cristianismo. Quando, na verdade, não, a Casa do Caminho era uma casa de apoio, de socorro e de iluminação, onde os discípulos compartilhavam com aqueles que tivessem interesse os ensinamentos de Jesus, falavam em seu nome das suas grandes verdades e acolhiam também os doentes e necessitados.
Então, o trabalho que nos compete realizar é esse trabalho de elevação, de adoração, mas não de forma apenas contemplativa, mas é uma ação aonde a nossa fé ela tem que necessariamente ser materializada em ações, não só na nossa vida, mas também na sociedade que nos cerca. Então, quando Jesus diz, pegando aquela passagem que eu tinha destacado, que é justamente a passagem que Emmanuel utiliza para a construção do seu capítulo, ele está dizendo, deixa eu colocar novamente em tela, que o meu reino não é deste mundo, e no final ele destaca que agora o meu reino não é daqui. Ou seja, ele está dizendo que a posição espiritual que a Terra ocupa ainda é bastante precária para ser considerada o reino de Jesus, o reino de Deus. Estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, ainda é o sentimento, é a tônica predominante na nossa sociedade. Mas isso não quer dizer, como Emmanuel bem coloca, que a Terra está deserdada, que o nosso planeta está entregue à própria sorte, que aqui é um lugar apenas de sofrimento, que não tem esperança, que nada de bom pode acontecer aqui. Até porque Jesus também, em outra passagem, nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino, na sua forma generalizada, ainda não se materializou na Terra, é porque esse reino ele é construído dentro do altar de cada um de nós. Então, enquanto não construirmos esse reino em nosso coração, cada um de nós, ele não se manifestará também no nosso planeta. Visto que o nosso planeta é uma soma de indivíduos, é uma coletividade. Então, enquanto essa coletividade estiver distante do reino de Deus, porque cada um de seus membros está distante do reino de Deus, naturalmente, o ainda que Jesus coloca, meu reino ainda não é daqui, permanecerá. Então, a proposta que o Evangelho traz para cada um de nós é exercitar esse reino dentro de nós, convivendo com os nossos irmãos. E isso implica em suportar todos os desafios e todas as dores e todos os sofrimentos que essa experiência de viver em sociedade nos traz. Porque é muito fácil, ou pelo menos é muito mais fácil desenvolver em nós ou nos mantermos em paz, em harmonia, em concórdia, em adoração, estando no retiro espiritual, por exemplo, ou na nossa casa espírita, ou na nossa paróquia, ou no nosso templo, convivendo, quando muito, apenas com aqueles que comungam da mesma ideologia doutrinária, religiosa, do que, por exemplo, estar em um ônibus lotado, em um dia de calor, atrasado para o trabalho e cheio de preocupações. Então, das duas situações, a segunda é que exige mais de nós. Exige autocontrole, exige o desenvolvimento da paciência, exige a humildade. Então, exige de nós, praticamente nos obriga, nos empurra na direção de conquistar essas virtudes, essas qualidades, para que consigamos até mesmo viver em sociedade, para que não saiamos parecendo pessoas loucas que gritam com tudo, brigam com todos, que são insuportáveis. O próprio verniz social que é esperado que tenhamos implica, de uma certa forma, em nos forçar a pelo menos trabalhar um pouco essas qualidades. Então, ser santo no meio de pecadores é um desafio muito maior do que ser santo no alto de uma montanha. Por isso que Jesus fez questão de desenvolver o seu evangelho no meio de nós, o tempo inteiro. E isso serve, portanto,
de uma indicação que devemos adotar para a nossa própria existência. Então, dentro desse paradigma, né, ou seja, dentro desse modelo aonde temos que buscar a nossa iluminação entre as pessoas e não fugir do mundo, fugir desse convívio, é importante nós entendermos qual que seria o nosso objetivo, né? Ou, em outras palavras, aonde buscaremos a felicidade, né? Então, se a felicidade não é deste mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo, não quer dizer que tenhamos que ser miseráveis, que tenhamos que ser infelizes e sofredores. Podemos sim conquistar essa felicidade, ou pelo menos começar a conquistá-la, né? Ainda que só venhamos a vivê-la em toda a sua plenitude quando atingirmos um grau maior de evolução espiritual, mas já podemos começar a vivenciá-la agora. Nesse sentido, Emmanuel tem uma proposta interessante que ele coloca em uma outra obra que diz um pouco sobre esse tipo de busca e aonde podemos esperar encontrá-la. Eu vou colocar aqui em tela uma passagem do livro Servidores no Além, no capítulo 19, onde Emmanuel coloca o seguinte: a satisfação do homem esclarecido jaz no dever bem desempenhado, no coração enobrecido e na reta consciência. Né? Então vejam que, primeiro aqui a gente tem 2 pontos interessantes para destacar. A felicidade como sendo uma expressão da satisfação, né? Ou seja, daquele contentamento quando nós sentimos que estamos no caminho certo, que estamos trilhando a senda correta para a nossa evolução. E essa satisfação, né, e ele coloca aqui do homem esclarecido, ou seja, daquele que já está despertando para as realidades maiores da vida, que sabe que não é na fama, no status, no dinheiro, na glória social que ele vai encontrar sua realização ou sua felicidade. Sabe que esses pontos são importantes para a vida em sociedade, mas não será isso a essência do seu tesouro, né? Mas sim na sensação do dever bem desempenhado, ou seja, na capacidade de cumprirmos aquilo que nos comprometemos a realizar, estando em sintonia com os princípios que definem o comportamento moral que queremos conquistar. Então, executar o dever, ou seja, desempenhar aquelas ações que são esperadas de nós, porém com o coração enobrecido, ou seja, buscando os sentimentos mais nobres de benevolência, de caridade, de compaixão, de gentileza, de humildade, que são sentimentos que eu só vou conseguir desenvolver no contato com o outro, e isso tudo sendo executado com a consciência reta, ou seja, respeitando os princípios morais que eu acredito, buscando agir dentro do possível de acordo com eles. Né? Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeitos, que Jesus coloca esses paradigmas que Kardec traduz no item 3 desse capítulo como os propósitos do homem de bem. Né? Então ali ele cita cerca de quase 20 propósitos que o homem de bem deve buscar desenvolver para se aproximar de Deus. Né? Então ele fala que nós temos que pautar as nossas ações pela justiça, pelo amor e pela caridade. Então isso seria agir com o coração enobrecido e com a reta consciência. Sempre estarmos validando se as nossas ações estão norteadas pelos princípios de justiça, de amor e de caridade. Então, parece ao mesmo tempo simples e sofisticado, porque simples porque não são princípios que não requerem nenhum conhecimento profundo, nenhum
estudo muito demorado, muito filosoficamente desafiante, mas ao mesmo tempo o é, porque requer de nós uma mudança completa, uma reforma, melhor dizendo, completa do velho homem, da velha mulher que ainda somos, né? Ou seja, de abrir mão dos nossos vícios, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, em prol dos princípios cristãos, em prol da proposta do Evangelho, que não é vivida, né, como fica claro nesse trechinho de Emmanuel, que não é vivida nos templos em adoração, mas é vivida no dever bem cumprido, no coração que vai aos poucos se enobrecendo à medida que cumpre com o seu dever e não se afasta de uma consciência reta, de uma consciência em paz, por agir dentro dos princípios morais que acredita, que são, no nosso caso, os princípios do Cristo. Então, esses pontos são pontos que podemos ter como formas de buscar construir em nós esse reino de Deus. Que à medida que ele vai se materializando em nosso coração, ele também vai nos transpondo para patamares de satisfação, de plenitude interior, que nenhuma felicidade, né, vamos colocar assim, terrena, consegue igualar. Porque as terrenas são sempre transitórias, né? Todos os pequenos prazeres que a vida material nos fornece, eles têm duração curta, né? Seja a aquisição de um bem, seja um reconhecimento social, eles têm uma duração muito efêmera, que se não tiverem por detrás essa riqueza do reino que estamos construindo, ao invés de plenitude, sentiremos aquele vazio existencial. Então, esses são modos simples de começar a construir em nós esse reino dos céus, esse reino, né, de Deus, né, o reino dos céus dentro do templo do nosso coração, da nossa mente. E para finalizar as nossas considerações sobre esse estudo, eu trago ainda mais um outro trecho de Emmanuel, de um pensamento de Emmanuel, agora de uma obra diferente, que é o livro Irmão, aonde Emmanuel faz uma observação interessante sobre essa questão de que o reino do Cristo, o reino de Deus, ainda não é aqui. Vamos dar uma olhada. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas, desde agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Né? Então, é um convite e é um desafio contidos nessa proposta que Emmanuel nos apresenta. Então, embora seja verdade que neste momento, na presente encarnação, o reino de Deus está longe de ser uma consolidação da nossa sociedade, não quer dizer que agora eu não possa começar a trabalhar pela construção desse reino de Deus, começando pela minha própria iluminação, por me tornar uma pessoa melhor. Então, estamos, né, no meio espírita, ansiosos, aguardando a transição planetária que já se iniciou, onde sairemos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas isso não ocorrerá magicamente. Isso só ocorrerá pelo melhoramento moral dos seus habitantes. Então, a nossa parte nessa missão é justamente, como Emmanuel coloca, construirmos em nós esse reino de Deus através do processo de autoiluminação, de autoaprimoramento, de reforma moral, de reforma íntima, aonde já temos como base desse edifício o Evangelho de Jesus, e temos na doutrina espírita a continuação dessa base, aonde temos as ferramentas necessárias para erguermos as paredes desse templo interior do reino de Deus em nossos corações e em nossas mentes. Então, esse convite, ele está expresso em todo o Evangelho, pela proposta do amor e pelo convite que Jesus nos faz
para que o sigamos, para que aprendemos com ele a construir em nós esse reino de Deus. Então, essas foram as nossas considerações sobre esse estudo. Espero que tenham sido úteis e agradecemos àqueles que nos acompanharam até aqui e esperamos em breve poder dar sequência a essas análises que tanto são enriquecedoras, porque contribuem para que possamos nos questionar sobre o que devemos fazer para nos tornarmos melhores cristãos e, portanto, melhores cidadãos. Que Jesus nos ilumine em nossa jornada e inspire as nossas mentes e os nossos corações, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquemos com Deus.